Muito boa noite a todos que estão conosco mais uma vez aqui no programa Obreiros em Foco. Que chegue até você a presença de Deus, chegue até onde você estiver nessa noite de sábado. Deus abençoe você. A partir de agora, como acontece todas as noites, fique à vontade para ligar para cá. Você que está aí do outro lado, aflito, desesperado, entristecido, agoniado, ansioso, preocupado, humilhado. 3573-3535 é o nosso telefone, operadora 11, 3573-3535. Você pode ligar de onde quer que você esteja e nós estaremos atendendo você nessa noite de sábado, orientando e com certeza o resgate vai chegar até você. Vai chegar até você. Nós, além de atendermos e orientarmos, vamos também no final do programa fazer a oração por todos vocês. E também vamos orar no programa de hoje, como temos feito essa semana, né, pela Ucrânia e pela Rússia também, pelo que está acontecendo, inclusive nesse exato momento, né, lá na Ucrânia e a situação crítica que eles estão vivendo. Inclusive, a nossa igreja lá na Ucrânia, né, a nossa igreja que está lá, os pastores, obreiros, todos os membros e aqueles que ainda serão ganhos, né? Aqueles que estão sendo evangelizados, todo o trabalho da igreja já há alguns anos lá na Ucrânia. Então nós vamos orar e eu quero convocar você para essa oração conosco aqui no final do programa, tá certo? Conosco também aqui em estúdio para responder as perguntas desta noite de sábado, mais uma vez, o Bispo Vitor Paulo. Bem-vindo ao Obreiros em Foco, boa noite. Boa noite, Bispo Antônio, é um prazer grande estar aqui com o senhor. Prazer é nosso. Com todos que participam deste programa. É para nós prazeroso poder dividir com o senhor este momento. Bom, também conosco lá na central de atendimentos, como nós falávamos, pastor Valber Barbosa, já com uma equipe aí preparada. Bem-vindo, pastor Valber, boa noite. Boa noite, obrigado, Bispo Antônio, muito boa noite, Bispo Vitor. Nós estamos já aqui atendendo, o programa mal começou, o senhor deu o número do telefone, as pessoas já estão ligando, 11 3573 3535. E nós vamos não só atender, como também providenciar o resgate para essa pessoa que se afastou, que se esfriou. E eu vou além, Bispo. Essa pessoa que está até dentro da obra, mas ela sabe que ela não está bem. Então ela tem a oportunidade hoje de buscar a Deus, de buscar socorro, buscar o resgate. E nós estamos aqui para ouvi-la. E pastor Valber, eu quero até aproveitar isso que o senhor falou aí, como um gancho aqui. O senhor falou, pessoa que não está bem sabe que não está bem. A verdade é que muitas das vezes a pessoa não está bem por causa de uma mágoa, um ressentimento, né? Exatamente. E muitas vezes também porque a própria pessoa não se perdoa. É interessante isso, mas é verdade. Deus perdoa quando há sinceridade, quando há arrependimento, enfim. Mas às vezes as próprias pessoas não se perdoam. Eu queria aproveitar até para mostrar, se você puder acompanhar comigo, para tudo que você está fazendo agora, já que você está aqui ligado no programa, por favor, olha aqui para mim e preste atenção aqui, você vai entender e com certeza isso de alguma forma vai ajudar você. Olha só, ele diz assim, revesti-vos, pois, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12, olha aí, olha para cá por favor, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, quer dizer, assuma, revesti-vos, quer dizer, se vista, assuma-se como escolhido, eleito quer dizer escolhido, eleito de Deus, santos e amados, de entranhas, quer dizer, na intimidade, no seu íntimo, no seu coração, no seu interior, de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E agora veja o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, mandamento de Deus, olha, assim fazei vós também. Duas palavras aqui me chamam a atenção, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Quer dizer, perdoar, né? Vem aqui comigo. Perdoar, antes de mais nada, é a qualidade, ou a característica, eu diria, de suportar.
Quando a pessoa não suporta, ela não perdoa. E o próprio Senhor Jesus, né, ele perdoou e ensinou. Ele disse, olha, se não perdoardes aos homens, no sentido a humanidade ou as pessoas de um modo geral, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará também. É uma condicional, ou uma condicionante, eu diria. Então, quando ele fala aqui em Colossenses, né, sobre a questão das queixas, né, perdoa se você tem queixa contra alguém, e a verdade é, ao longo da nossa trajetória nesse planeta, nessa vida que a gente vive aqui, quando que você não teve queixa contra alguém? E por outro lado também, na contramão, quantas vezes você foi o promotor, você promoveu situações inconsciente ou não, ou até intencionalmente, mas o fato é que nós promovemos ao longo da nossa vida situações que pudessem também despertar queixa em outras pessoas. Então nós também precisamos do perdão. E é por essa razão que ele diz, olha, suportando-vos uns aos outros, que é difícil a beça, mas é mandamento de Deus. Tanto é que no final ele diz, olha, assim fazei vós também. Nós temos que suportar. Há pessoas que dizem assim, não, para aí, eu não suporto mais. Você já ouviu essa frase? Isso de alguma maneira lhe é familiar? Essa frase? Eu não suporto mais, eu não aguento mais fulano, beltrano, cicrano, eu não suporto isso. Como é que pode? Mas nós temos que suportar, porque também há pessoas que nos suportam, ou pelo menos deveriam, não é? Você não gostaria de ser suportado, de ser perdoado, de ser compreendido? Às vezes a gente quer muito que as pessoas nos compreendam, o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, né? E isso acaba, às vezes, fazendo com que a gente acaba sustentando um orgulho. Será que você sempre está certo? Será que está todo mundo errado e você está certo no seu ponto de vista? Normalmente, quando a gente tem essa tendência de pensar assim, ali já há um indício de que a gente está errado. Porque o orgulho sempre é o início de uma queda. O orgulho tira, né, a razão de qualquer pessoa. Eu posso até ter razão, mas quando eu sou orgulhoso, o orgulho já mancha, já macula aquela razão. Qualquer um perde a razão quando o orgulho toma a frente. Por isso que agora fica claro da gente entender quando Jesus diz suportando, né, quando o apóstolo diz, naturalmente ali, suportando, a gente precisa suportar. Aliás, por conta disso, é que amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos o Domingo do Perdão. E olha aqui para mim, quem sabe não é a tua chance, você que está aí com o coração amargurado, você que diz assim, eu não suporto mais. E eu falava agora há pouco, né? Você talvez nem se suporta, você não se aguenta, né? Você olha para dentro de você e você não consegue se perdoar. Amanhã vai ser o grande dia do perdão. O Domingo do Perdão aqui no Templo de Salomão, você vê aqui na zona leste da capital paulista, aqui no Brás, mas também em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Está aí uma grande oportunidade, olha aqui para mim, uma grande oportunidade para você se perdoar, participando dessa reunião, né? Aprendendo a perdoar, sabendo como caminhar, né? Mas é muito difícil, é verdade. É verdade, Jesus disse isso, não é fácil não. Essa palavra suportar, ela tem uma conotação diferente, né? Só suporta, dá uma ideia, né, de peso, né? Suportar é, de alguma maneira, carregar alguma coisa pesada. Não é isso? Você não pensa assim também? Por isso que é difícil. Mas Jesus disse que a gente tem que perdoar, né? E ali o apóstolo Paulo aos Colossenses disse, você tem que suportar. Deus nos dá força. Você precisa dessa força? Então fica aí o convite. Amanhã, domingo. E na sequência eu vou colocar aqui a história de vida da Isabelle, né? A Isabelle, de 20 anos de idade, cresceu na igreja, né? Mas nunca praticou a fé. E, inclusive a ausência do perdão, e tudo isso mexeu com ela. E ela se envolveu com o mundo, rapazes, bebidas, experimentou drogas, sabe? Foi um inferno a vida dela, até que ela recebeu o Espírito Santo.
e eu queria que você prestasse atenção, mas sem esquecer do que você ouviu aqui agora, da grande oportunidade de você buscar esse perdão para quem você não suporta mais, não é? E para você mesmo que não consegue se perdoar e por isso você está até afastado da igreja, por conta desse coração pesado, essa vida que você tem levado entre os dentes. Amanhã vai ser o dia de você se livrar desse peso. Acompanhe a história da Isabelle. Olha para cá, por favor. Meu nome é Isabelle Vidotti, eu tenho 20 anos. Eu cresci na Igreja Universal, mas eu nunca pratiquei a fé. E meu sofrimento começou no período da escola, quando eu me envolvi em um relacionamento com um rapaz. Todos olhavam pra ele e falavam, nossa, por que tá com ela, né? Tipo, assim, e isso fez eu me desvalorizar cada vez mais. Tudo eu fazia pra ele, tudo eu queria agradar a ele, eu não pensava em mim. Isso se tornou um relacionamento abusivo. Um dia a gente brigava, ele falava palavras muito pesadas pra mim que faziam eu me sentir mal. Eu emagreci muito nesse período desse relacionamento. Foram diversas traições e eu sabia de todas e mesmo assim eu permanecia com ele. Outras pessoas me contavam e mesmo assim eu achava que por que não? Ele vai melhorar, ele vai mudar. E eu perdoava. Depois de 2 anos de relacionamento com diversas traições da parte dele comigo, eu decidi colocar um ponto final, porque estava afetando a minha saúde e eu tinha cansado, de fato eu cansei e achava que eu ia ser muito melhor fora desse relacionamento, ia me dar muito melhor, e aí que tudo piorou. Comecei a me envolver com diversos rapazes, tanto sentimentalmente quanto só por ficar, e era uma coisa de noite só. Comecei a beber muito e tudo isso escondido dos meus pais. E por diversas vezes eu fui em festas que eu chegava no outro dia e não lembrava de nada. Eu tinha me alcoolizado, não sabia como tinha chegado em casa, não lembrava de absolutamente nada. Só sabia que eu tinha saído, mas eu não lembrava como eu tinha chegado. Nessas festas foram me apresentadas drogas. Cheguei a experimentar, foram me apresentadas bebidas fortes, o qual foi o meu real problema. Eu bebia assim para me soltar, muitas das vezes. Eu precisava beber para fazer as coisas que eu fazia. E aí veio a pandemia. E eu deixei de ir em festas por conta do decreto e eu sentia falta. Estava em casa, ficava em casa direto, eu sentia falta de sair. Porque antigamente eu estudava, ia pra casa e só queria sair de casa. Eu não aguentava ficar em casa, eu só queria sair. E comecei a assistir as reuniões online através dos meus pais que me chamavam. Eu ia só para agradar eles. Eu não sentia vontade de acordar cedo num domingo para assistir uma reunião. Mas eu ia para agradar eles. Até que um dia, uma das reuniões do Bispo Adilson, na reunião das 7 horas, uma palavra me chamou muita atenção. Foi sobre o livramento. Eu estava assistindo como se fosse mais uma reunião qualquer. Mas aquilo me chamou a atenção de livramento. Pensei quantas coisas Deus me livrou enquanto eu estava vivendo aquele mundo podre, aquela sujeira que eu estava vivendo. A partir dali eu não sei explicar o que, mas a minha fé despertou. Uma fé que eu nem sabia que existia dentro de mim. E eu comecei a decidir. Eu falei, Deus, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero mudar isso. Eu comecei a sentir uma sujeira. Eu me senti suja. E ali eu decidi pegar firme na fé. Eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Eu já tinha largado eu falar palavrão, mentir para meus pais, tudo de errado eu já tinha largado. Só que Deus me cobrou algo que eu não assumi a minha fé para os outros. Eu não tinha assumido a minha fé para as amizades que eu tinha, e que era algo que eu também não tinha largado, as minhas amizades. Eu achava que eu poderia trazer eles para a fé de alguma forma, mas aquilo estava me segurando ainda. Ali eu também entendi que eu necessitava abandonar minhas amizades. Depois que Deus me pediu isso, eu entendi o porquê. Porque elas me prendiam ainda no mundo. Até que teve o dia das bodas de cordeiro. Eu fui na reunião das 7 horas da manhã. E ali eu sabia que eu não poderia sair sem ele. Só que vieram diversos pensamentos. Como se eu não merecesse, porque eu vivi... Os 20 anos eu vivi dentro da igreja, mas eu não conhecia Deus de fato. E ele falou, porque você todo esse tempo teve aqui e você merece agora? Agora, tanta coisa errada que você fez, você não merece mais ele. Não vai ser hoje.
E eu decidi, Deus, mesmo que eu fique aqui na reunião das 7, das 9, das 18, eu fico o dia inteiro, mas eu não saio daqui sem o Senhor. E naquele dia eu tive a certeza, eu conheci a Deus de fato, eu conheci algo inexplicável que eu nunca tive antes. Eu tive a certeza de que Deus era comigo, preenchendo esse vazio que eu tive por todo esse tempo. Eu conheci a fé que por tanto tempo os meus pais tentaram me passar e eu ignorei. E eu entendi o zelo que eles tiveram comigo, que eu nunca dei valor antes. E antes que eu tinha um péssimo relacionamento com meus pais, que eu era distante, hoje eu tenho paz com eles, eu tenho um relacionamento ótimo, verdadeiro, que antes eu mentia muito, hoje eu tenho totalmente transparência com eles sobre tudo. E a gente está na fé junto, isso é uma alegria enorme tanto para eles quanto para mim, saber que todos nós estamos na fé juntos. E hoje eu tenho a certeza da minha salvação, eu sei para onde a minha alma vai, porque eu vivo uma vida reta com Deus. E é interessante quando você ouve, né, ela falar a respeito disso, a Isabelle, e você olha para ela e você vê verdade, você vê sinceridade, né? Então que fica claro que ela realmente teve um encontro com Deus. E é isso por isso que eu fiz questão de mostrar isso para você, porque é isso que Deus quer fazer. Quando a gente recebe o Espírito Santo, tudo muda aqui dentro. E mudando aqui dentro, naturalmente vai mudar por fora. Você que está afastado da igreja, você que está distante, precisa de resgate, precisa do perdão, como nós falávamos há pouco, primeiro tem que mudar aqui dentro. E a proposta é que isso aconteça amanhã, domingo. Aliás, quero até aproveitar e convocar todo o povo aí de Florianópolis, né, para amanhã às 8h30. A partir de 8h30 o Bispo Júlio vai estar ali com a água lá aqui do poço do Templo de Salomão, mas ali na porta aí da Catedral de Florianópolis, para poder abençoar você. E então, a partir das 8h30 e aí 9h30, você vai poder participar dessa reunião, dessa concentração que estará acontecendo aí. Então, convoque os seus amigos, conhecidos, você que é servo, você que conhece alguém afastado, você que tem contatos no seu WhatsApp, enfim, de pessoas que você até já há algum tempo tem tentado trazer de volta para a igreja, tem tentado resgatar. Amanhã é uma excelente oportunidade para isso. Inclusive agora, no final do programa, né, ou no decorrer do programa, você pode ligar aí agora à noite mesmo, porque já que é amanhã pela manhã, então peça para a pessoa assistir o programa e orar com a gente, inclusive no final, a gente vai orar pela Rússia e pela Ucrânia, e por todas as pessoas, naturalmente. E aí você já aproveita para fazer o convite para que as pessoas estejam amanhã cedo já aí na nossa catedral em Florianópolis. Tá certo? Inclusive a gente vai ouvir a Carolina e a Cristiana aí de Florianópolis, que tem expectativa, elas estão aguardando por essa grande reunião de amanhã pela manhã. Veja só. Olá, eu sou a Carolina da Catedral de Florianópolis, Santa Catarina, e neste domingo, dia 27 de fevereiro, às 9h30, eu estarei participando de uma reunião toda especial com o Bispo Júlio Freitas, a sua visita missionária à cidade. Você é meu convidado todo especial. Sou a Cristiane da Catedral aqui de Florianópolis. Estou na expectativa com a presença do Bispo Júlio Freitas neste domingo, 27 de fevereiro, às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. E você, meu convidado? E será amanhã. Será amanhã, né? Ela fala pausadamente. É exatamente para você meditar e pensar que vai ser uma grande oportunidade para você. Não só você participar, você é de Florianópolis, como também convidar pessoas para isso. Bom, vamos aqui então agora para a primeira pergunta aqui com o Bispo Vitor. Bispo, vamos lá? Vamos lá. Olá, Bispo. Meu nome é Matheus, faço parte do FJU. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença dos dons e dos frutos? Boa noite, Matheus, a você e a todos que acompanham este programa. Olha, Matheus, é interessante nós estarmos atentos a esta dúvida sua, porque
o fruto do Espírito Santo é exatamente aquilo que você é a formação do caráter de Deus na sua vida. E os dons do Espírito Santo é aquilo que ele capacita os seus servos para servir a sua obra. Então tem que ficar muito claro exatamente essas duas coisas, mas isso é um só Espírito. Então eu queria que você acompanhasse comigo depois, ou aí mesmo na sua casa, o capítulo 12 da carta de Paulo, a 1 Coríntios, diz assim, no primeiro versículo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, nós temos que estar atentos exatamente acerca dos dons, porque esses dons nos capacitam para servir. E o Bispo Macedo explica isso aqui embaixo, né, na explicação da Bíblia, diz assim, ó, dons espirituais. O Espírito Santo é quem dirige a igreja do Senhor Jesus e no desempenho da sua atribuição. Ele, quer dizer, o Espírito Santo, manifesta seus dons de diversas formas, como recurso divino para que cada um visa conferir o crescimento da sua igreja e amparar os seus membros em suas necessidades. Quer dizer, então isso diz exatamente como funciona. E no versículo 4, para concluir, fala assim, ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, que fique claro, para você não esquecer, porque o fruto é no singular, é a formação do caráter de Deus na sua vida. Tá certo? Os dons é exatamente o que Deus capacita todos nós para servir a sua obra. Bispo Antônio. Muito bem, dito isso, daqui a pouco a gente vai voltar a Santa Catarina com o Bispo Nivaldo, que vai estar fazendo a oração das letras, né, do nome de Jesus, esse propósito que acontece todos os sábados. Mas antes da gente ir lá com o Bispo Nivaldo em Santa Catarina, eu vou com o pastor Rafael da Rússia, uma mensagem do pastor Rafael, que está lá à frente do trabalho na Rússia. E eu queria que você prestasse atenção. Vamos direto lá para a Rússia, nesse momento, com o pastor Rafael. Acompanhe. Olá, Bispo, e a todos que estão agora assistindo o programa Obreiros em Foco. Eu sou o pastor Rafael aqui da Rússia e gostaria de agradecer pelas orações que todos os bispos, pastores, obreiros, pessoas dos grupos da igreja, pela Rússia e pela Ucrânia. Cremos que a vontade de Deus será feita. Eu gostaria de agora convocar a todos se unirem numa só fé em oração pela Rússia e pela Ucrânia. Nosso Deus e Pai, nesse instante nós unimos a nossa fé e pedimos a Ti pela Rússia, pedimos a Ti, meu Deus, pela Ucrânia, que o Senhor venha, meu Pai, manifestar o Teu poder e trazer a paz, que esse conflito, meu Pai, se acabe, que seja feita, meu Pai, a Tua vontade. Meu Deus, visita os familiares daquelas pessoas que estão agora numa situação difícil. Talvez tenha aquelas pessoas que já perderam um familiar. Meu Deus, conforte o coração. Visita, meu Pai, o povo que está agora, talvez desesperado, sem saber o que fazer. Meu Deus, guarda e proteja todo o teu povo. Abençoamos, meu Deus, a Rússia e abençoamos, meu Pai, também a Ucrânia. Numa só fé, num só Espírito, pedimos, meu Pai, que a Tua vontade seja feita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Agradecemos a todos pela oração e vamos crer que a vontade de Deus ela será feita e vamos ver em breve a solução de todos esses problemas. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, então, pastor Rafael, Deus abençoe aí, então. Nós, ainda no programa de hoje, no final, vamos incluir, né, na nossa oração pela Rússia e pela Ucrânia também, no final do programa, quando estaremos orando por todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E daqui a pouquinho a gente vai também com o pastor Tiago, dessa vez lá na Ucrânia,
O pastor Tiago daqui a pouco vai falar um pouco a respeito das orações que nós temos feito por todo o mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas todo o povo de fé está se mobilizando numa só corrente de oração pela Rússia e especialmente pela Ucrânia, que é, nesse caso, onde está acontecendo os bombardeios, os ataques, enfim, como você tem aí nos últimos dias acompanhado por toda a imprensa internacional, inclusive. Então nós estaremos no final do programa também fazendo a oração junto com todo o povo. E o pastor Tiago vai falar daqui a pouquinho a respeito disso. Agora nós vamos à matéria, eu queria que você prestasse atenção, matéria religiões, Marciele, sem religião, o Juarez, de uma outra denominação, falam a respeito disso. A matéria 7 orações, que fala a respeito aqui também do Templo de Salomão. Na sequência a gente vai voltar, porque tem pessoas já ligando, e eu vou chamar o pastor Valber lá na central já, mas queria que você também, enquanto você assiste, se você quiser, pode ligar para cá. Nós vamos colocar aqui mais uma vez o nosso telefone, a nossa linha de contato, para você que está, inclusive, fora do país, nos assistindo, né? Talvez em outro fuso horário, inclusive, mas nesse momento você pode entrar em contato, operadora 11 3573 3535, e nós estaremos orando por você e atendendo você também. Vamos então à matéria? Já a gente volta. Vamos lá. São Paulo, a maior metrópole do Brasil, é uma cidade bastante agitada, muito barulhenta e requer muito cuidado ao circular pelas ruas. Mas é justo nesta capital que está o endereço onde você encontra paz, tranquilidade, segurança e o principal, o silêncio para uma total conexão com Deus. E este lugar é a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Meu nome é Marcilene. Eu não tenho nenhuma religião definida, então hoje eu tive a oportunidade de uma amiga minha que já faz parte da igreja convidou. É a primeira vez que eu estou visitando o Templo de Salomão. Fui bem recebida, não teve nenhum preconceito, eu não precisei pagar nada. O que mais me chamou a atenção no templo foi a entrada, né, já, assim, um espaço bem amplo, os jardins, achei lindos os jardins. A energia que eu senti aqui foi uma energia assim muito especial. É um lugar tranquilo, apesar de estar, a gente sente a tranquilidade, apesar de estar no centro da cidade, né, um lugar barulhento. A gente, quando entra aqui, a sensação é de paz, tranquilidade, e a gente fica tão entusiasmado com a grandiosidade do prédio também, que a gente não percebe mais nada fora do ambiente. É um ambiente bastante tranquilo, sim. Dá para sentir, sim, um pouco um pedacinho de Israel. A réplica, né, é bem perfeita, né, a do Templo de Salomão. Então, à noite, as luzes dão um efeito especial também. E achei tudo lindo. Rosimeire está radiante e muito feliz com a companhia do marido, que veio com ela pela primeira vez. Me conhecer, estou me sentindo muito bem, estou gostando, fui bem recebido aqui na entrada e a minha expectativa é a melhor possível. Eu não senti nenhum tipo de preconceito, ninguém me perguntou nada, não paguei nada, nem na entrada, nem no estacionamento, nem em lugar nenhum. A princípio é uma energia muito boa, fiquei encantado com o que estou vendo e espero sair daqui com uma expectativa maior ainda. É possível sim me sentir aqui como se estivesse em Israel. É muito bacana, tudo muito lindo, muito prazeroso estar aqui. O que mais me chamou a atenção aqui no Templo de Salomão é a estrutura. É muito maior e muito melhor, realmente é muito impactante, é tudo muito lindo, tudo muito bem feito e realmente é de encher os olhos de alegria. Independentemente da sua crença ou religião, venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos. Ela já frequenta a Universal desde pequena, há muito tempo. E eu, como disse, sou de outra denominação e resolvemos vir juntos aqui porque foi uma promessa que eu fiz para minha esposa. Ela
insistia bastante para que eu viesse, eu era bastante relutante. E por fim resolvi vir e fazer essa vontade dela e também para matar um pouquinho da curiosidade. Então, hoje eu acredito que é um dia memorável para mim, porque há muito tempo eu venho convidando meu esposo para estar aqui, e ele, por ser de outra denominação, ele tinha alguns receios, né? Ele já ouviu falar algumas coisas, e eu sabia que se ele viesse e comprovasse ele mesmo, ele ia sair daqui diferente. Então hoje eu estou muito feliz por ele estar aqui comigo, e hoje Deus está me honrando com a presença dele aqui no Templo de Salomão. Eu voltarei mais vezes sim, com certeza, não tenha dúvida disso. E eu até aconselho a outras pessoas a virem conhecer também aqui o Templo de Salomão, com certeza. O convite está feito. Anote o endereço da sua paz e tranquilidade. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, Templo de Salomão. E pelo sorriso do casal, já fica claro a alegria deles, né? E aí eu aproveitei, estou aqui pensando, assistindo aqui o casal, não só o casal, o anterior também, mas aqui o último casal. Ela insistiu, falou e convidou, e ele relutante até que veio, e saíram os dois daqui felizes, sorridentes. E aí eu fiquei aqui pensando, por que de repente você que já relutou tanto, você que inclusive está afastado, não aproveita a oportunidade, já que amanhã é o Domingo do Perdão, para você estar aqui. Você aqui de São Paulo, capital, em algum bairro aqui, ou quem sabe, né, de algum outro lugar, e ainda que de repente você não possa estar aqui amanhã, dada a distância de onde você vive, de onde você mora, você podia agendar em algum momento e visitar o Templo de Salomão. Com certeza você também vai sair daqui sorrindo. Seja você religioso ou não, tenha a sua religião definida e seja fiel a ela, isso é indiferente. Isso não faz nenhuma diferença de você estar aqui, conhecer o templo, participar de um culto, vai lhe fazer muito bem. Todos são muito bem-vindos, né, aqui no Templo de Salomão. A casa de Deus é aberta, né? Será chamada casa de oração para todos os povos, está escrito. Então, você é muito bem-vindo. E amanhã será, se possível for, uma excelente oportunidade para você estar aqui também no Templo de Salomão. Pastor Valber, direto aí da Central, nós temos aí pessoas que estão ligando, precisando de resgate, precisando de ajuda, e daqui a pouco a gente vai orar por elas, não é isso? Sim, senhor. E essa pessoa que o senhor se referia agora, mesmo ela com a religião dela, ela não conseguiu superar um trauma, uma traição, uma situação que ela viveu no passado, e o coração dela se fechou, cheia de mágoas. Então a gente não está convidando-a para trocar de religião, mas sim para receber o perdão e ter forças também para perdoar aqueles que tanto trouxeram dor às suas vidas. Tem muita gente ligando, bispo, como o senhor pode observar, todos os atendentes estão ocupados. O Gregório aqui de São Paulo, ele diz que está afastado, não consegue novamente estar firme na fé e diz que quer ajuda. Nós vamos enviar o resgate. Também aqui de São Paulo, de Campo Limpo, a Maria José diz que está afastada, mas também agora está viciada na cocaína, não consegue largar os vícios, bispo. E não consegue até esse momento, porque nós cremos, né, pastor Val, porque a gente vai orar aqui, e se a pessoa também naturalmente aproveitar a oportunidade, a vida dela vai mudar. Não é nada fácil, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, é ou não é? Começa com a decisão dela, né? Só dela ligar aqui e pedir ajuda já é um passo. E agora ela tem que decidir o que ela quer e Deus vai dar forças. A fé é assim, a pessoa decide e Deus vai fazer aquilo que ela não pode. Bom, por isso, fica aí o convite, a oportunidade para você ligar agora. Inclusive, você que está chegando agora, seja bem-vindo, você está no Obreiros em Foco, noite de sábado, véspera de Domingo do Perdão, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos orar por você, por todos que ligarem, e vamos orar também no final pela Rússia e pela Ucrânia. Você vê aqui ao meu lado esta urna com as letras do nome de Jesus, o propósito que a gente faz todos os sábados. E o Bispo Nivaldo, direto aí de Santa Catarina, em Florianópolis, também vai fazer nessa noite essa oração. Acompanhe. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos que nos assistem nesse exato momento. Nós estamos aqui
no salão da catedral, no altar da nossa catedral aqui de Florianópolis. E eu sou o Bispo Nivaldo, atualmente responsável pelos obreiros do estado de Santa Catarina. Nós que estamos vivendo o propósito na reunião dos discípulos do óleo da coroa com o nome de Jesus. Daqui a pouquinho, eu estou aqui com os nomes daqueles que participaram do terceiro sábado do propósito da reunião dos discípulos. E falando em óleo, a unção do óleo da coroa, eu me lembro que no passado, quando Deus, ele ungia um sacerdote, ele ungia um profeta, ele ungia um rei, essa unção na verdade era Deus separando essas pessoas para poder servi-lo. A unção era dada para que os mesmos servissem a Deus. Enquanto eles estavam debaixo dessa unção servindo, eles tinham paz, eles tinham proteção, Deus lhe dava visão, Deus lhe dava direção e vitória em tudo que se fazia. Mas a partir do momento em que eles saíam debaixo dessa unção, não obedecia a Deus, então o oposto sucedia, o oposto acontecia. A exemplo disso foi o próprio rei Saul. Nós sabemos que quem ungiu Saul a rei foi o próprio Deus. Deus o separou para servi-lo, e enquanto ele obedecia, praticava os ensinamentos de Deus, o rei Saul foi bem sucedido em tudo, cresceu, desenvolveu, teve vitórias. Mas houve um dado momento da vida do rei Saul que ele escolheu não mais querer obedecer a Deus, não mais querer fazer a vontade de Deus. Consequência de tudo isso, ele foi saindo debaixo da unção, perdeu a unção, e no que perdeu a unção, ele perdeu a visão, perdeu a direção e perdeu a proteção. Continuou com o reino, a coroa e o título, mas antes tivesse perdido os bens materiais. Mas no que perdeu a unção, aí você sabe o que ocorreu, né? Atormentado por um espírito e tirou a própria vida. Então, por isso, a gente tem entendido o que o Espírito Santo está fazendo nas reuniões dos discípulos ao sábado. Essa unção da coroa é justamente para isso, para que você continue obedecendo, praticando a palavra de Deus, porque assim você estará guardado e protegido. Eu vejo nessa reunião uma oportunidade muito grande para que Deus venha renovar os que estão debaixo dessa unção e aqueles que um dia perderam, mas quer reaver. No próximo sábado nós estaremos realizando a 4ª unção com o óleo da coroa. Faça de tudo para você participar, tá bom? Aqui está o nome daqueles que estão participando, dos obreiros, dos evangelistas, dos membros do CPO, de todos aqueles que têm vindo a essa reunião de sábado. Vamos orar por eles nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste exato momento, a gente une a nossa fé com todos aqueles que participam do programa agora. E pedimos ao Senhor por cada pedido que está sendo apresentado, Senhor, em oração. Se houver alguém doente, seja ele curado, seja ele liberto, seja ele livre de todos os males, meu Deus. E aqueles que têm te pedido o batismo com o Espírito Santo, faça isso acontecer, faça isso suceder. E aqueles que já são batizados, renove-os cada vez mais, meu Deus. E dê força para aqueles que se afastaram, para que possam estar nessa próxima reunião. Nós determinamos, sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Não perca, próximo sábado, primeiro sábado do mês de março, a 4ª unção com o óleo da coroa. Deus abençoe a todos. Muito bem, Bispo Nivaldo, Deus abençoe a todos aí em Santa Catarina. E a gente aqui na sequência, eu vou aproveitar aqui, né, para então chamar o pastor Tiago, agora daqui de São Paulo, direto para a Ucrânia. Pastor Tiago, ele gravou um vídeo falando com todos a respeito do que está acontecendo lá.
e agradecendo as orações. Eu queria chamar a sua atenção para a mensagem do pastor Tiago Casagrande, que é o responsável pelo trabalho lá na Ucrânia. Pastor Tiago, por favor. Olá, bispo, olá a todos. Nós aqui da Ucrânia, estamos aqui na Ucrânia nesse momento de dificuldade, momento de luta, momento de muita tensão. E nesse momento eu gostaria de agradecer a todos os obreiros, evangelistas, colaboradores, a todos aqueles que têm unido a sua fé para orar por cada um de nós, para orar pelo povo de Deus, para orar por aqueles que têm servido a Deus aqui na Ucrânia, na Rússia, em qualquer país da Europa, em todo o mundo. Mas muito obrigado mesmo, desde aqui eu abençoo vocês e temos a certeza que tudo vai cooperar para o bem daqueles que servem a Deus. Então não desanime, por maior que seja a luta, a dificuldade, por maior que seja o problema, a situação na qual você tem vivido, creia que Deus é contigo, Ele nunca lhe desamparará, tá bom? Deus abençoe a todos. E Deus abençoe mesmo aí, pastor Tiago, e a todos da Ucrânia. Nós vamos orar mais, daqui a pouquinho já, no final da reunião, nós vamos orar também pela Ucrânia mais uma vez e também pela Rússia. Bom, lembrando mais uma vez, o bispo Júlio estará então daqui a pouco, ou seja, amanhã, né? Mas eu diria daqui a algumas horas, melhor dizendo, aí em Santa Catarina, né? Você vê aqui ao lado, olha para cá, por favor, você vê aqui a catedral, nosso templo maior, a catedral, aí em Florianópolis, veja só aqui ao lado, são imagens, né, da catedral, e você que é aí de Florianópolis está convidado a participar dessa reunião. 8h30 da manhã, o bispo vai estar ali na porta da igreja, você vê aí, com a água aqui do poço no Templo de Salomão. E a partir das 9h30, então, a oportunidade de você participar dessa reunião. A Daniele e a Francisca têm algo a dizer a respeito dessa reunião que vai acontecer logo mais aí em Santa Catarina. Veja só. Olá, o meu nome é Daniele, eu sou aqui da Catedral de Florianópolis e eu venho aqui fazer um convite a você. Nesse domingo, dia 27 de fevereiro, nós vamos receber uma visita missionária. Será a visita do bispo Júlio Freitas e você é meu convidado especial. Olá, meu nome é Francisca, eu sou de Santa Catarina e vim te fazer um convite muito especial. Neste domingo, dia 27, às 9h30 da manhã, estaremos recebendo a visita missionária do bispo Júlio Freitas. Na ocasião, estará abençoando toda Florianópolis. Eu queria te convidar, você e sua família, na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 9h30 da manhã. Te aguardo lá. Um fardo invisível que diariamente promove a dor e a angústia. Você carrega o peso da culpa? Muitos são os que se encontram afastados de Deus, caídos, e fariam de tudo para apagarem os erros que cometeram. Chegou a oportunidade para você que precisa do perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste domingo, 27 de fevereiro, o Domingo do Perdão, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Pois é, Domingo do Perdão, um grande dia, eu tenho certeza, e uma ótima oportunidade, tanto para o perdão, para quem precisa do perdão, precisa do resgate, precisa voltar, né, para o altar, para os braços do Senhor Jesus, também para aqueles que estão na fé e que permanecem de pé, né? É um domingo de fortalecimento. Pastor Valber, nós temos pessoas aí, mais pessoas ligando, né? E aproveita para fazer também essa convocação aí junto com a gente, porque daqui a pouquinho o senhor vai estar aqui com a gente, junto com o Bispo Vitor e eu, orando por todos que precisam de resgate, né? Sim, senhor, bispo. O nosso telefone não para, 11 3573 3535. E também as pessoas que nos assistem pelo Facebook do Obreiros Universal, ela pode entrar em contato aqui com a central pedindo resgate. A Nilza de Oliveira de Andrade, aqui de São Paulo, diz que está afastada há muito tempo,
não consegue voltar, está com a vida toda amarrada. E a Maria Chaves, aqui de Guarulhos, ela pede pelo filho que está afastado, entrou nos vícios, bispo. O senhor pode vir para cá, pastor Valber, porque o senhor já traz os nomes. Sim, e nós vamos agora... O programa é muito dinâmico, a gente roda o Brasil inteiro, fora do país, né, para alcançar o maior número de pessoas. E agora a gente vai para Pernambuco, né? O Bispo Vitor vai responder, vai tirar as dúvidas aqui da Fernanda, lá de Pernambuco. E na sequência, a gente vai acompanhar aqui uma mensagem com o Bispo Júlio, né? Então o pastor Valber já pode vir para cá e depois a gente vai fazer a oração. Bispo Vitor, vamos então ouvir a Fernanda? Pois não, bispo, vamos sim. Olá, bispo, eu me chamo Fernanda, sou aqui da Catedral de Recife, em Pernambuco, e a minha pergunta é: como o diabo ele entrou no Jardim do Éden, sendo que o Jardim do Éden era um lugar santo e era guardado pelos anjos? Tudo bem, é um prazer grande falar com você, todo o povo de Recife, do estado de Pernambuco. Olha só, nós temos que ter cuidado ao tentar entender isso, porque o Éden era um lugar separado por Deus, mas não era o céu. O Éden era um paraíso, um local que foi criado por Deus, o Jardim do Éden. Ali o homem se criar, ali o homem desenvolver, o homem viver. Não faltava nada para Adão, nada. Ele tinha tudo que ele precisava. Inclusive Deus vivia com ele diariamente, convivia com ele diariamente. Mas não era o céu. O paraíso era um lugar separado. Tá? Então tem que ter essa atenção. E Deus cercou o Éden e protegeu com a sua presença. Tá certo? O que você fala que o diabo protegia, os anjos protegiam, é outro momento que eu vou lhe explicar agora. Então vamos atentar ao capítulo 2 para você entender a primeira pergunta que você fez, a complexidade dela. O capítulo 2, versículo 15, diz assim, a Bíblia Sagrada, que tudo que nós respondemos, Bispo Antônio, é à luz da Bíblia Sagrada. Então, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, neste momento que Deus formou o Éden, criou o jardim e colocou o homem, quem guardava o Éden era o homem, não eram os anjos, era o homem. E Deus juntamente com ele. Entende? O momento que os anjos protegem o Éden, o paraíso, era quando o homem foi expulso do paraíso. A Bíblia fala, que todos nós sabemos, a serpente traiu a mulher, traiu a confiança de Adão e o enganou. E eles comeram do fruto e o pecado veio e aconteceu o conhecimento do bem e do mal que Deus pediu que não acontecesse. Neste momento que eles desobedecem a Deus, eles são expulsos do Éden. Aí nós vamos ao capítulo 3, versículo 24. É aí que você vai chegar exatamente isso. Ó. E havendo lançado fora o homem do paraíso, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Entende agora? Então, no início, antes do pecado, quem guardava o paraíso era Adão, com a presença de Deus. Quando ele foi expulso do paraíso, Deus preservou o jardim. Deus preservou a árvore do bem e do mal, o expulsou e ali colocou o anjo para guardar e para proteger. Agora, o Senhor Jesus veio fazer essa redenção. O Senhor Jesus, quando morre e dá a vida por nós, ele veio exatamente tirar essa separação. Através do sacrifício de Jesus, bispo, nós podemos reconciliar com Deus. Nós podemos nos aproximar. A cruz do Calvário tem exatamente esse objetivo, nos permitir entrar no paraíso novamente. Por isso que é de boa fama, é de bom tamanho, de que você guarde a tua fé. E vigie, guarde a tua fé. Vigie, fique atento. Adão e Eva não guardaram, né? A serpente teve livre acesso a eles, falou com eles, instigou-os e eles caíram. Então guarde a tua fé, para que o mal também não tenha livre acesso a você. O Bispo Júlio vai nos trazer uma mensagem agora. Temos que ter o nosso momento com Deus, é o tema dessa mensagem. Eu queria que você acompanhasse, porque na sequência a gente vai voltar aqui orando pela Ucrânia e pela Rússia,
por todos vocês que ligaram para cá ou não conseguiram ligar. Você que está chegando agora, bem-vindo, se prepare para a oração, prepare o copo com água, que após a mensagem do Bispo Júlio, a gente vai fazer oração por você. E lembrando ainda que daqui a algumas horas o Bispo Júlio vai estar em Florianópolis, Santa Catarina, a partir das 8h30 da manhã. E na próxima quarta-feira, né, daqui a alguns dias, às 7 da noite, aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Fica aí o convite a todos que nos assistem aqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Vamos assistir essa mensagem, a gente já volta orando por você. Fique atento, vamos lá. Então, no versículo 36 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, eu vou procurar ser o mais breve possível, porque há muito que falar em cada versículo. Ele disse assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A primeira lição que a gente aprende no Getsemane, ou no Getsemane, é que a gente tem que se retirar. Jesus se retirou para então orar ao Pai. E ele levou consigo os seus discípulos, como ele também nos leva hoje ao Getsemane, para que a gente se retire da presença dos outros, diante dos olhares dos outros, para nos concentrarmos na nossa oração, quer dizer, na nossa comunicação com Deus. Diante dessas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: olha, assentai-vos aqui. Em outras palavras, é a primeira coisa que vocês têm que aprender: assentai-vos aqui. É que você e eu temos que aprender a nos retirar da presença dos outros, aprender a conviver no anonimato ou fora dos holofotes, seja da mídia, das redes sociais ou da própria igreja, porque a igreja tem também a sua mídia, para você ter os seus momentos com Deus. Porque há pessoas que, infelizmente, só têm o seu momento com Deus quando está sendo visto pelos outros, ou na igreja, ou quando está divulgando o trabalho que realiza como um colaborador, um voluntário, um obreiro, seja quem for. E isso é muito perigoso, porque o Senhor Jesus deixa claro aí, logo nessas primeiras palavras em que ele foi para o Getsemane: enquanto eu vou ali, o quê? Orar. Siga este exemplo, sigamos este exemplo de nos ausentar dos outros, da atenção dos outros, dos holofotes deste mundo, inclusive da própria igreja, que envolve a obra de Deus, a mídia, para você ter os seus momentos com Deus, porque caso contrário você não vai aguentar. A primeira lição que Jesus está dando aqui para os seus discípulos é: mesmo como Deus perfeito, Filho do Altíssimo, eu preciso desenvolver a minha comunhão com o Pai, independentemente de vocês. E no nosso caso, independentemente de estarmos na igreja, de estarmos sendo vistos ou não, assistidos ou não pelos outros, você tem que ter essa vida. Porque se não houver essa atitude da sua parte, é porque você não considera Deus como a pessoa mais importante. Isso, consequentemente, não lhe dá o direito de ser um servo. O que lhe dá direito de ser um servo é justamente considerar a Deus como o seu Senhor, a pessoa mais importante. E quem não tem essa coragem, essa disposição de se afastar dos olhos dos outros, da atenção dos outros, da mídia, de não aparecer para os outros, para desenvolver a sua fé, a sua comunhão com Deus, essas pessoas são as que perdem a oportunidade de ficar a sós com Deus. Como servo do Deus vivo, Ele confiou em mim muitas almas para levar ao teu reino.
ensinando a verdade, a palavra que conduz à salvação. Esse é o meu desejo como cristão. Como fui salvo, eu preciso salvar o máximo de vidas que se encontram perdidas, como ovelhas sem pastor e sem altar. Espírito Santo, vem me capacitar com os frutos do teu Espírito, muitas almas vou ganhar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, que a tua mão forte neste exato momento, nesta noite, enquanto nós estamos aqui em estúdio, o Senhor tem o poder de alcançar. Por isso te pedimos, visita os que estão desesperados, cujos nomes estão aqui, pessoas que ligaram, gritando, pedindo socorro, chorando, outras que não conseguiram ou não puderam ligar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode alcançá-las aonde quer que elas estejam, embebidas, meu Pai, num álcool, entrevadas numa cama, imersas num sono profundo, num coma, talvez até pela medicina irreversível, ou situações, meu Pai, que ninguém pode socorrer, por mais que as pessoas façam. Então nós buscamos ao Senhor, nós nos usamos da oração, do clamor nesta noite, para pedir ajuda, meu Pai, para pedir socorro, pessoas que ninguém quer, que ninguém liga, mas o Senhor vê o que ninguém vê e sabe o que ninguém sabe. Então visita esta gente agora, chegando com o teu poder, com o teu livramento, sabe, arrancando esse peso, esse desespero. E nós determinamos agora que todo o mal seja arrancado de uma vez, toda a obra das trevas, todo o poder do inferno, em nome do Senhor Jesus, saia da vida dessas pessoas. Meu Pai, assim também como chegue o socorro, o livramento lá na Ucrânia, neste exato momento, meu Senhor, enquanto nós estamos aqui, daqui a poucas horas já estará amanhecendo, eles estão 5 horas na nossa frente, então daqui a pouco amanhece, e quando amanhecer o dia na Ucrânia, no leste europeu, que amanheça, que faça brilhar a tua luz, um novo dia de esperança, de vitória, de livramento na vida daquelas pessoas e dos familiares que perderam entes queridos nessa batalha, nessa guerra, meu Deus. Ilumina a mente dos governantes, dá a eles a direção dos estadistas e estrategistas, meu Deus, venha conduzir, assim como também na Rússia, meu Pai, que a tua mão venha estar sobre eles, que o Senhor venha guardar e livrar a todos, meu Pai, a fim de que eles sejam protegidos de todos os males. É isso que nós te pedimos, assim como também te apresentamos essa água, para que ela seja pela fé como um remédio para todo aquele que crê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam graças a Deus, com seu copo com água na mão, vamos beber juntos, vamos lá. Muitas almas para o teu reino, no teu altar eu vou apresentar. Como servo do Deus vivo. Bom, que Deus abençoe a todos vocês. A gente está chegando aqui no final do programa, agradecendo aí a sua participação, agradecendo a sua audiência. Que Deus alcance você onde quer que você esteja. Pastor Valber, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez. Prazer para nós estarmos aqui, Bispo. Eu quero só convidar esse obreiro a trazer o seu filho para o FTU. Se ele tem entre 11 e 14 anos, permita que ele faça parte da Força Team Universal. Bispo Vitor Paulo, suas considerações finais e obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Bispo. Eu que agradeço ao senhor e a oportunidade de estar junto. E reforçando o convite amanhã, domingo do perdão, para que todos estejam conosco nesse grande dia. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.